Doença periodontal é uma infecção dos dentes, das gengivas e do osso ao redor dos dentes. Muitas pessoas portadoras dessa doença desconhecem que o são. Normalmente não costuma causar dor, sobretudo nos primeiros estágios. A doença periodontal é causada pelo acúmulo de placa bacteriana. Placa bacteriana é uma fina camada adesiva de alimento e bactérias que se forma constantemente nos dentes. É difícil visualizar a placa bacteriana, mas ela torna-se visível depois de ter sido tingida com uma solução evidenciadora. É preciso eliminar a placa bacteriana diariamente, pois do contrário, ela irá se acumulando, sofrerá um processo de mineralização, transformando-se em tártaro, o qual também é chamado de cálculo. A remoção do tártaro requer a ajuda de um profissional. Não é possível remover o tártaro em casa. Escova ou fio dental não são suficientes para extraí-lo. E se ele não for removido, a raiz do dente será atingida. O tártaro aparece nesta radiografia como uma pequena protuberância branca nas laterais dos dentes. A bactéria causadora da doença periodontal prospera aqui. Bactérias como a do slide produzem toxinas e provocam reações orgânicas. A interação das toxinas com as reações orgânicas destrói o osso ao redor dos dentes. Alguns dos sinais de advertência são mau hálito persistente, sangramento das gengivas durante a escovação ou durante a utilização do fio dental, gengivas sensíveis, moles ou inchadas, gengivas que começam a se soltar dos dentes, dentes moles e alterações dos espaços entre os dentes, as quais indicam alterações ósseas. Uma pessoa pode ser portadora de doença periodontal e não apresentar nenhum desses sintomas. As raízes dentárias se espalham pelos ossos da maxila e da mandíbula. Quando o quadro é saudável, o nível do osso chega até o contorno dos dentes e é constante em toda a boca. Um sulco é a fresta entre o dente e as gengivas. Um sulco sadio possui de 2 a 3 milímetros de profundidade. Quando a placa bacteriana ou o tártaro invadem o sulco gengival, ele se torna mais fundo, constituindo uma bolsa. Quando o osso é perdido, ele nunca cresce novamente. Quando uma grande quantidade de estrutura óssea é perdida, há tão pouco suporte para os dentes que eles começam a se soltar e têm de ser removidos. Como pode haver doença periodontal sem nenhum sintoma, é importante fazer um exame cuidadoso, utilizando radiografia e uma sonda periodontal para medir a estrutura óssea em volta do dente. Quando a estrutura óssea é perdida, as gengivas afastam-se do dente, formando uma bolsa. A profundidade dessa bolsa é medida com o auxílio de uma sonda periodontal. A medição é feita do fundo da bolsa, na área em que a gengiva está unida ao dente, até a parte superior das gengivas. Estas gengivas são sadias. Elas estão firmes contra os dentes e não existe nenhuma bolsa. Agora, observe a diferença das gengivas com a doença periodontal em um estado inicial. Em geral, quanto mais profunda for a bolsa, maior será a extensão da doença periodontal. Sangramento é sinal de infecção. Gengivas sadias não sangram. A cor e o formato das gengivas devem também ser analisadas pelo profissional. Observe a cor rosa e a aparência um pouco pontilhada de gengivas sadias, como a superfície de uma laranja. Neste caso, apresentando doença periodontal moderada, é possível observar a infecção vermelha e inchada das gengivas. O pontilhado desaparece quando as gengivas ficam inchadas. Observe atentamente a diferença das gengivas entre os dentes. É aqui que a doença periodontal normalmente se inicia. As radiografias dizem muito sobre a doença periodontal. Esta é uma boca saudável. O nível do osso chega até o contorno dos dentes e é constante em toda a boca. Este é um exemplo de doença periodontal avançada. A estrutura óssea está bem mais baixa. Observe que a estrutura óssea está desigual comparada com a boca saudável. Agora, ficou claro o diagnóstico de doença periodontal. Leitura da sonda acima de 3 milímetros, sangramento durante a sondagem, gengivas vermelhas e inchadas, especialmente entre os dentes, e perda de estrutura óssea comprovados nas radiografias.
O objetivo da raspagem subgengival é eliminar a fonte de infecção periodontal através da remoção da placa, tártaro e toxinas bacterianas das superfícies das raízes. O tártaro aparece nessas radiografias como pequenas protuberâncias brancas nas laterais dos dentes. Limpezas diárias removem placa e cálculo acima da linha da gengiva. A raspagem subgengival remove a placa bacteriana e o cálculo abaixo da linha da gengiva. Para conforto do paciente, deve-se proceder à anestesia antes da raspagem subgengival. Utilizando instrumentos como estes, as superfícies da raiz são cuidadosa e meticulosamente raspadas. Uma vez que a fonte de infecção foi removida, as gengivas começam a cicatrizar. Quando sadias, elas começam a se firmar em torno dos dentes. O cuidado doméstico é a chave para a manutenção da saúde gengival. Se a escovação e o uso do fio dental limpam somente 3 milímetros abaixo da linha gengival, outros cuidados são necessários para limpar em profundidade as bolsas de doença periodontal. Serão necessários instrumentos e técnicas para esse fim, como parte do tratamento. Normalmente, a raspagem subgengival demanda diversas sessões. Dessa forma, é possível observar a cicatrização e ajustar o programa de cuidados domésticos. O microscópio é um instrumento que realmente ajuda no tratamento de doença periodontal. A bactéria que causa a doença periodontal aloja-se na linha da gengiva. Para observar a bactéria na boca de um paciente, extrai-se uma pequena parte de placa de uma bolsa que em seguida é colocada em uma lâmina. Esta é uma lâmina de uma boca sadia. Esta é uma lâmina de uma boca com doença periodontal ativa. Esta é a bactéria espiroqueta e sua presença é um sinal de doença periodontal ativa. O paciente pode observar a sua própria lâmina no microscópio e assim analisar o sucesso do tratamento periodontal. Dessa forma, é possível observar a recuperação da saúde bucal depois da raspagem subgengival. Gengivas sadias, firmes contra os contornos dos dentes, representam uma parte importante na elegância de um sorriso. Mas, às vezes, um problema como este pode se desenvolver. À medida que a gengiva se estendeu pela superfície frontal dos dentes, o equilíbrio natural entre o comprimento do dente e a altura das gengivas foi perdido. O primeiro passo no procedimento de redução da gengiva é observar se as áreas envolvidas estão completamente anestesiadas. Em seguida, uma pequena incisão é cuidadosamente feita e o excesso de tecido gengival é removido. Após umas 2 semanas, a área estará completamente curada. Observe como essa área parece bem mais natural depois do procedimento. O procedimento de redução gengival é uma maneira segura e controlada de remover o excesso de tecido e melhorar a aparência natural do sorriso. Quando o quadro é saudável, as gengivas ficam firmes contra os dentes e a raiz não aparece. Infelizmente, em alguns casos, vê-se alguma coisa mais ou menos assim. As gengivas se retraem e algumas das superfícies da raiz são expostas. Esse aumento da superfície exposta dos dentes pode realmente envelhecer o sorriso de uma pessoa. Se não for corrigida, a perda do tecido de proteção da gengiva pode significar problemas ainda mais graves. Felizmente, um procedimento chamado enxerto pode corrigir esse problema. O primeiro passo na aplicação de um enxerto deve ser anestesiar cuidadosamente as áreas envolvidas. Em seguida, o enxerto é retirado de uma área do palato. Em alguns casos, uma incisão cicatriza sozinha. Em outros, ela é fechada com 1 ou 2 pontos. No lugar do enxerto, as gengivas são separadas cuidadosamente do dente. Isso cria uma abertura e permite o acesso à área. Cuidadosamente, qualquer placa bacteriana ou tártaro deve ser retirado das superfícies da raiz. O enxerto é estrategicamente aplicado e cuidadosamente suturado no local. Depois de cicatrizar por algumas semanas, o tecido enxertado mistura-se perfeitamente com o original. Resultados:
as gengivas foram restauradas e fortalecidas. A superfície da raiz foi coberta e protegida, e o dente agora tem uma aparência muito mais agradável e natural. A cirurgia de gengivectomia é necessária quando as bolsas e infecção ainda existem após a raspagem subgengival. Depois de assegurar-se de que as áreas estão completamente anestesiadas, as gengivas devem ser cuidadosamente separadas dos dentes. Isso cria um espaço que facilita o acesso da área infectada. Quando a placa bacteriana ou o tártaro é removido da superfície da raiz, a área é remodelada e a linha da gengiva é reajustada, facilitando a remoção da placa bacteriana do dente. Qualquer ferimento pós-operatório normalmente pode ser tratado com medicação para dores moderadas. A gengivectomia remove a fonte de infecção, reduz o tamanho das bolsas, facilita a limpeza e aumenta a saúde de um modo geral. Quando um dente se quebra devido a cárie ou fratura, a coroa é uma excelente forma de cobertura e proteção. Em casos como este, quando o dano é mais severo, pode não haver estrutura restante o suficiente para suportar adequadamente a coroa. Antigamente, um dente como este teria de ser extraído. Atualmente, pela utilização de um procedimento chamado aumento da coroa clínica, é possível aumentar a quantidade de estrutura dentária e salvar o dente. O primeiro passo no procedimento deve ser anestesiar a região. São feitas incisões e as gengivas são empurradas para trás. A área é remodelada e esculpida na forma desejada. As gengivas são retornadas ao local e alguns pontos são feitos para acelerar a cicatrização. Após algumas semanas de cicatrização, é colocada uma coroa para cobrir e proteger o dente danificado. O aumento da coroa clínica é um pequeno procedimento que constitui uma forma efetiva e comprovada de salvar um dente que de outra forma poderia ser perdido. Se o paciente for portador de doença periodontal, as opções disponíveis são limitadas. Poderá optar por fazer o tratamento ou adiar o tratamento. O tratamento envolve uma combinação de raspagem subgengival, novas técnicas de cuidado doméstico, limpezas odontológicas mais frequentes e, em casos mais severos, cirurgia. O adiamento do tratamento nunca eliminará a doença periodontal. Doença periodontal é uma doença degenerativa contínua. A estrutura óssea atingida nunca será recuperada. Se uma grande quantidade de estrutura óssea for atingida, os dentes começam a amolecer e terão de ser extraídos. Isso requer o uso de próteses parciais removíveis ou até mesmo próteses totais, a dentadura. Os dentes não necessariamente estarão perdidos por causa de doença periodontal. O tratamento remove a infecção e mantém a doença sob controle.